bom ter você de volta. Continuamos com o exame da violação a dispositivo legal como fundamento do recurso em revista, e hoje vamos tratar de alguns elementos mais concretos de sua alegação e exame no curso da apresentação de um recurso propriamente dito. Iniciamos então relembrando de que a previsão do cabimento do recurso em revista por violação de dispositivo de lei federal ou da Constituição está previsto na linha C do artigo 896 da CLT, e também, como vimos em vídeo anterior, a violação de dispositivo legal e constitucional ocorre quando o fundamento da decisão revela erro na definição da norma jurídica aplicável ao caso ou quando não se extrai da norma jurídica a consequência nela prevista. E isso, a definição em um recurso de revista dessa demonstração é o que vamos ver a seguir. Deve-se ter em conta, então, que cabe à doutrina e à jurisprudência definirem o conteúdo da norma expressa em determinado dispositivo, ou seja, estudar e descrever os elementos contidos numa determinada norma, tanto nos seus aspectos do âmbito de incidência, quanto nos valores nela protegidos e, consequentemente, da tutela que se deve extrair em casos concretos. Por consequência, a formulação e o exame do recurso em revista deverá ser pautado pelos parâmetros fixados na interpretação corrente do dispositivo em que se fundamenta o recurso. Nesse passo, além da observância dessa estrutura elementar, pode-se apresentar arestos do TST ou citações de doutrina que sirvam de apoio à conclusão de que, diante do caso examinado, incidiria a norma indicada como incidente ou a consequência jurídica dela oriunda. Deve-se lembrar, então, que, apesar de que o recurso de revista não cabe por violação a julgamento do TST, de turma do TST, é eventualmente cabível que se traga como reforço de fundamentação. Também é certo de que é pressuposto até que a doutrina mais recente e mais pertinente seja de conhecimento dos julgadores, dos ministros do TST. Entretanto, pode ser, em alguns casos, relevante que a parte traga um reforço de fundamentação, indicando doutrina no mesmo sentido em que são formuladas suas pretensões. Nesse contexto, a estrutura essencial das razões recursais remete à indicação de que o acórdão recorrido, primeiro, reconheceu a presença do elemento fático necessário à incidência do dispositivo em que se fundamenta o recurso. Aí, além disso, se negou a aplicar a norma correspondente ao interesse da parte, ou ainda, se negou a conceder a tutela integral derivada da referida norma e condizente com o quadro fático contemplado. Assim, já começamos a fazer alguma referência ao parágrafo 1º-A do artigo 896 da CLT, que atualmente serve de gabarito para a adequada formulação de pretensões no recurso de revista. Assim, essa definição da estrutura essencial das alegações recursais por violação a dispositivo legal deve se pautar essencialmente por esses elementos, ou seja, a parte deve indicar em o trecho do acórdão regional, no qual se identificou a presença do elemento fático necessário, ou seja, se o elemento fático necessário, a incidência daquele dispositivo que é alegado como violado, não está presente no acórdão recorrido, no acórdão do Tribunal Regional, vai incidir o óbice da súmula 126, ou seja, seria necessário o revolvimento de fatos e provas para que o TST pudesse aplicar esse dispositivo tido como violado, ou seja, a parte tem que fazer constar, por meio do recurso ordinário ou por meio de eventuais embargos de declaração posteriores a esse julgamento do recurso ordinário, que aquele acórdão indique expressamente a presença daquele elemento fático que é necessário à incidência do dispositivo. Outro elemento que necessariamente deve constar expresso nesse acórdão recorrido é a negativa do tribunal em aplicar a determinada norma que corresponde ao interesse da parte, ou seja, a norma que fundamenta o recurso de revista e que deveria, no entendimento da parte, ser aplicável na presença do elemento fático derivado da instrução processual e que seria correspondente à pretensão formulada originalmente. Uma outra forma de demonstrar a violação seria que, ainda que reconhecida a presença do elemento fático e que, no caso, o tribunal tenha aplicado a norma que corresponde ao interesse da parte, o tribunal pode ter se negado a conceder a tutela integral derivada da referida norma e que seria a esperada e condizente com o quadro fático contemplado, ou seja,
o tribunal pode até ter determinado a aplicação de uma norma que era pretendida da parte, que corresponderia à pretensão da parte. Entretanto, não extraiu dessa norma a conclusão integralmente esperada. Assim, esse primeiro elemento é de fato essencial, não se poderá abrir mão dele, mas um desses dois elementos, o segundo e terceiro elemento, se verificarão conforme seja a hipótese. Eventualmente, o tribunal se negou completamente a aplicar uma norma, ou ainda ele pode ter aplicado aquela norma, mas não extraído dela as consequências que a parte entende concebíveis. Deve-se atentar ainda, como vimos no vídeo acerca de pré-questionamento, que por vezes pode não ser suficiente que o tribunal tenha simplesmente aplicado outra norma, ou seja, que o tribunal não tenha aplicado a norma que corresponde ao fundamento do recurso. Nessas situações, pode ocorrer a situação de o TST entender que houve pré-questionamento meramente implícito e não admitir esse recurso. Assim, da mesma sorte que o elemento fático deve ser objeto de impugnação da parte, deve ser pretensão da parte que o Tribunal Regional esclareça ou diga expressamente que esse elemento fático está presente, também é de interesse da parte que o Tribunal negue expressamente a aplicação da norma que corresponderia ao interesse da parte e que no caso não foi acolhida, seja porque o Tribunal se negou, seja porque aplicou norma diversa. E além dessa estrutura essencial, se verifica como elementos complementares a doutrina e jurisprudência que correspondem exatamente à situação em que confirme que a norma aplicável naquele determinado caso seria aquela que é do interesse da parte ou que a tutela que a parte pretende realmente é a derivada daquele determinado dispositivo. Caindo então num caso mais concreto, nós vamos ter no parágrafo único do artigo 297 do Código Civil, em que haverá a obrigação de reparar danos, no caso do nosso interesse, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para o direito de outro. Assim, deve-se verificar que apenas essa expressão risco se submete a diversas interpretações, tanto que algumas teorias são desenvolvidas acerca de a que risco se está referindo o dispositivo em questão. Se seria risco integral, ou seja, o empregador se responsabilizaria por todo e qualquer dano que adviesse da prestação de serviço, ou ainda o risco criado, o risco proveito, ou seja, a atividade do empregador criaria um risco e o empregador se obrigaria a reparar qualquer dano porque extrai proveito, ou seja, lucro desse dano criado, ou ainda, como se identifica na doutrina e jurisprudência, essa figura do risco acentuado ou diferenciado, ou seja, que a atividade específica do empregador cria um risco acentuado para os trabalhadores desse ramo de atividade. E aqui os exemplos seriam para o risco criado, o risco proveito, que se encontra na jurisprudência, seriam os danos que possam eventualmente suportados por gari na coleta de lixo, os trabalhadores que se ativam no trânsito, como por exemplo motociclistas ou mesmo motoristas de outros automóveis maiores, algumas atividades relacionadas à pecuária. E quanto ao risco acentuado, o risco diferenciado se teria, por exemplo, o assalto bancário, ou seja, a atividade na prestação de serviço propriamente não seria uma atividade de risco, mas o envolvimento do trabalhador com valores em dinheiro traria um risco acentuado de submissão a assaltos, assim como se dá com os trabalhadores motoristas e cobradores de ônibus que por vezes são sujeitos a assaltos. Então, numa eventual alegação de violação ao parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, deveria se demonstrar, então, essa confluência de fatores, de que a atividade desenvolvida se enquadraria em algum desses elementos, ou seja, que haveria naquela atividade desenvolvida um risco que se atrelaria e que justificaria a responsabilização do empregador pelo dano sofrido. Dessa forma, a alegação da parte deve fazer indicação de que o acórdão regional identificou que aquela atividade correspondia a uma atividade de risco criado ou um risco proveito, ou ainda de um risco acentuado ou diferenciado.
Vendo então de forma mais detalhada, nesse caso, a estrutura essencial dessa alegação de violação a dispositivo legal, no caso aqui o parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, se traria dessa forma. A parte deveria indicar o trecho do acórdão regional no qual se verificou o dano, ou seja, que dano adveio ao trabalhador, e ainda a definição fática de que atividade é desempenhada e como aquela atividade poderia ser considerada como de risco, especialmente enquadrando em alguma daquelas teorias que são correntemente identificadas como correlacionadas a esse dispositivo, ou seja, deve a parte indicar e fazer constar no acórdão regional que foi encontrado, diante da instrução processual, a ocorrência de um dano que se vinculava ao desempenho de uma atividade que poderia ser caracterizada como de risco. E de outro elemento relativo a essa estrutura essencial da alegação de violação como fundamento do recurso de revista, tem-se a necessidade de indicação da negativa do tribunal na aplicação do Código Civil, especialmente no parágrafo único do artigo 927, especialmente com o não reconhecimento da responsabilidade objetiva. No caso aqui, como a consequência extraível desse dispositivo é relativamente simples, é relativamente uniforme, no sentido de que ou se reconhece ou não se reconhece a responsabilidade objetiva, a estrutura essencial dessa alegação deveria se pautar, então, pela indicação no acórdão regional de trecho do acórdão regional no qual o tribunal se nega a proceder à aplicação desse dispositivo ou da norma nele contida. E aqui, mais uma vez, lembramos, essa pretensão, o pedido da parte para que o tribunal se manifeste acerca da aplicação desse dispositivo deve vir constante do recurso ordinário ou das contrarrazões, conforme seja a posição naquele instante do processo, ou ainda nos eventuais embargos de declaração porventura cabíveis dessa decisão do Tribunal Regional. E mais uma vez, obedecida essa estrutura essencial, a parte pode trazer elementos complementares, como por exemplo, a doutrina e jurisprudência do TST, indicando que determinada compreensão acerca do dispositivo é acolhida. No caso, por exemplo, a parte alega que aquela atividade é reconhecida como de risco criado ou risco acentuado, tanto pela jurisprudência como pela doutrina. E aqui, mais uma vez, reafirmamos, a mera indicação de arestos de turmas do TST não se qualifica como comprovadora de divergência jurisprudencial para justificar a admissão de recurso em revista. Nesse caso, a indicação de arestos ou de decisões de turmas do TST servem apenas como reforço de fundamentação. Se eventualmente aquela tese sustentada pela parte também representa divergência jurisprudencial oriunda de outros tribunais regionais ou da SDI, eventualmente então se poderá formular o recurso de revista também por esse outro fundamento. E um toque final que você tem que ter é que, com relação às contrarrazões, o trabalho do advogado ao fazer as contrarrazões é exatamente desconstruir essa estrutura, ou seja, oferecer fundamentos que neguem a comprovação desses elementos. Por exemplo, nas contrarrazões pode-se indicar que o acórdão regional não configura qualquer tipo de dano extraído daquele evento, ou ainda que a descrição da situação, da dinâmica do evento, ou da dinâmica da prestação de serviço, não permitiria qualificá-la como atividade de risco, ou ainda de outra sorte, nas contrarrazões se trazer doutrina e jurisprudência confirmando de que aquela atividade não se qualificaria como de risco, e da mesma sorte, com fundamentação, por exemplo, na jurisprudência do TST. E de outra sorte, a indicação em contrarrazões, uma das alegações possíveis em contrarrazões seria exatamente a indicação de que, mesmo diante dessa situação, dessa atividade, que eventualmente pudesse qualificar como risco, é condizente com a interpretação mais atual da norma o não reconhecimento da responsabilidade objetiva naquele caso. Ou seja, nas partes que se confrontam no curso do processo, o trabalho é esse, demonstrar de que havia hipótese fática,
acórdão do Tribunal Regional verificou a existência da hipótese dos elementos fáticos necessários à incidência de determinado dispositivo, mas que ainda assim se negou a aplicação do referido dispositivo. E, eventualmente, como complemento, se poderia trazer doutrina de jurisprudência respaldando a compreensão que a parte formule conforme seja seu interesse. E assim nós expandimos um pouco mais o exame da violação de dispositivo legal como fundamento do recurso ser visto. Se ficou alguma dúvida, algum ponto que você deseja algum esclarecimento, deixe nos comentários e nós vemos nos vídeos subsequentes. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.